Reza a lenda que neste mundo existe uma mina que guarda uma riqueza incontável e, o mais importante, esconde o corpo de um deus. Esse deus é pouco conhecido, o nome dele é Abissos e pouca gente sabe como ele é, o que fez ou ainda faz. Mas não vou tentar descobrir isso agora preciso saber onde está a mina. Passei o dia a falar com algumas pessoas da vila e consegui informações preciosas. A primeira pessoa com que falei foi a Aurora. Ela disse que já tinha ouvido falar dessa mina, mas não como eu pensava. Ela tinha uma visão de uma grande gruta coberta de vegetação, onde tinha uma abertura em cima. Nela caía uma cascata e, o mais interessante, ela ficava perto de uma vila. O nome dessa vila? Virentia. Coincidentemente, essa vila fica muito perto da que moramos. Era uma pista, mas não o que eu procurava, então fui-me embora. Passado algum tempo, falei com o Baltazar. Ele é o historiador, por isso deve ter boas histórias para contar sobre alguma coisa parecida. Então eu perguntei-lhe se ele conhecia essa lenda. E ele disse que sim. Ele contou-me que há muito tempo existia um rei que era obcecado pela extração de minério. Então criou várias minas perto do seu castelo. Mas uma destacava-se. Frequentemente eram relatados desaparecimentos de pessoas que entravam nela. E as pessoas que conseguiam sair de lá voltavam traumatizadas. Diziam que ouviam gritos de pessoas mortas. Perante essa situação, o rei não dizia nada, provavelmente porque não acreditava nesses relatos. Mas essa história provavelmente é falsa e ele não me disse nada sobre a localização da suposta mina. Por isso, obrigado, Baltazar, por me fazeres perder o meu tempo. Algumas horas depois, o ferreiro veio ter comigo. Disse que queria ajudar na procura da mina. Ele disse que perto da nossa vila tinha encontrado uma entrada peculiar. O acesso a ela era muito complicado. Era cheio de rochas e árvores, por isso era impossível entrar. Ele disse que a entrada tinha uns pilares de madeira para suportar a terra que estava em cima, mas não sabia mais nada. Hoje decidi ir explorar. Passei por florestas, desertos, nuvens. Espera, quê? Mas não encontrei nenhuma mina. Porém encontrei algo muito interessante. Um livro. O livro estava semi-enterrado, por isso ficou com alguma terra depois de eu o ter desenterrado. Mas acredito que o mais importante estava sem terra. Isso foi o que consegui ler. A gruta não é real. Não é real. Perdi tudo a tentar chegar lá abaixo. Até ela. E nunca vi nada. É uma mentira. O livro é a única coisa que importa agora. Adeus. O que é que o livro quer dizer com a mina não é real? Investiguei mais aos arredores, mas não encontrei mais nada. Até parecia que o livro tinha sido feito para mim. Antes de ir embora, fiquei algum tempo a olhar para o livro e reparei numa coisa. Ele estava enterrado num local onde existia ruínas de um castelo. A ler as placas que estavam lá perto a contar a história do rei desse castelo, percebi que era muito parecida à história que o Baltazar me tinha contado. Um rei obcecado pela extração de minérios com muitas minas construídas em seu nome. Sem perder mais tempo, fui perguntar-lhe se a história do rei que ele tinha-me contado tinha alguma coisa a ver com esta. E ele disse que sim. Aliás, ele disse que era desse exato rei que ele falava. No dia seguinte foi exatamente ao mesmo local de ontem, onde tinham as ruínas. Comecei a explorar absolutamente tudo. Aquilo era enorme. Fui a todos os cantos daquela zona e não tinha nada do que eu procurava. Então li o livro outra vez. Ele dizia, perdi tudo a tentar chegar lá abaixo. Como assim, lá abaixo? O livro estava a tentar fazer-me cavar para encontrar a mina. Não me satisfazia só com essa informação, pois isso ia gastar muitos recursos. Ao pensar melhor no assunto, decidi contar as coisas ao ferreiro, já que ele supostamente tinha encontrado uma entrada de uma mina. Eu contei-lhe e ele disse-me que a entrada da mina que ele tinha encontrado não se passava de uma abertura de uma pequena caverna, nada de mais. E ele corrigiu-me num aspecto do livro. O livro falava de uma gruta, não de uma mina. Assim eu percebi que a gruta que o livro falava tinha chances de ser a que a Aurora também falava. Então fui falar com ela. A conversa foi muito interessante. Ela disse-me que a gruta que ela estava a falar tinha sido tapada. Não se sabe por quem, mas sabe-se realmente que no local das ruínas existiu uma gruta. Nela era supostamente onde os donos do castelo mandavam construir as minas. Então já tinha a informação suficiente para saber se tudo o que eu andei a investigar até hoje era verídico. Preparei tudo para conseguir chegar lá, à gruta. Foi horas de preparação, muito trabalho de toda a gente da vila para isto. Era agora ou nunca.
Finalmente tinha chegado à gruta que as pessoas tanto falavam, mas faltava uma coisa: as minas. Supostamente aquele era o local onde os proprietários do castelo faziam a extração de minérios, mas eu não via nada que parecesse com uma mina. Foi preciso uma pequena exploração para conseguir encontrar o que eu queria. Adeus, vila. Está na hora de descobrir os segredos disto. O local estava extremamente escuro. Ainda bem que trouxe uma luz comigo. Parecia uma mina normal. Eu já tinha visitado uma mina antes, por isso sei. Normalmente nessas visitas eu era acompanhado por um guia. Nesta não. Era só eu. Continuei a entrar e encontrei algumas coisas que vale a pena comentar. Óculos, uma bolsa com vidro dentro, livros sem nada escrito e uma coisa que eu tinha a certeza que ia encontrar mais cedo ou mais tarde: um telescópio. Pode não parecer nada demais, mas supostamente esse telescópio era o instrumento que o rei usava para avistar fenómenos estranhos no céu. Pelo menos era isso que dizia naquelas placas do início. Mas que tipo de fenómenos? E o mais importante, como é que o rei tinha acesso a um objeto que nem tinha sido inventado ainda? Intrigado, continuei a adentrar a mina, com esperança de mais respostas. Não demorou muito para chegar a um sítio com um portão, porém ele estava fechado. A única coisa que podia fazer era voltar para trás ou usar a picareta que tinha usado para chegar aqui. Mas já há um problema: ela estava extremamente gasta. Essa fraqueza deve-se ao facto de eu ter cavado um túnel gigante para chegar aqui. Mas eu tentei na mesma. Tinha de ter muito cuidado para não partir a picareta antes do tempo, ou usá-la num sítio inútil, mas consegui sem grandes problemas. Estava cada vez mais escuro, mais tenebroso, mais impossível de chegar ao final. E esse fim não ia chegar tão cedo, porque eu percebi uma coisa: o caminho fazia-me sempre voltar para o início, sempre que eu chegava ao final. Confuso, certo? Pois, eu também não percebi. Já estava a alucinar. Parecia que ouvia gritos de alguém a cada segundo. Estava insuportável continuar naquilo. Então comecei a andar para trás para sair daquilo. Depois de algum tempo a recuar, cheguei a uma sala que não estava lá antes. Ela estava cheia de barris e conectada a 2 túneis. Então comecei a procurar algo que pudesse ser útil para voltar ao início. Depois de uma pequena procura, consegui encontrar uma bússola. Ela apontava para o túnel da direita. Então, sem perder muito tempo, entrei no túnel que a bússola apontava. Aquilo era tudo igual, parecia que estava no mesmo sítio. Até que de repente vi uma luz onde aparentava ser o final do túnel. Então aproximei-me. Estava cego de tanto brilho, literalmente. Mas como sempre faltava algo. Onde é que estava o Deus? Mas ainda mais importante, como é que eu vou sair daqui agora?